Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde venha comigo até o final deste caso comentado. Não sei se dica de documentário, porque eu achei o documentário ruim. Ruim, eu vou falar mais pra frente daqui a pouquinho, mas é um caso muito interessante, porque ele tem tudo de uma boa investigação e tudo de uma má investigação. Você tem quase a certeza de que a justiça foi feita e você tem quase a certeza de que uma pessoa inocente está presa. Uma história que envolve muita coisa, mas envolve principalmente o desconhecimento de quem é a mulher apontada como a maior serial killer de bebês do mundo, ou pelo menos do Reino Unido, com certeza. Exige, toda pessoa, toda vez que a gente fala de uma serial killer ou de um serial killer, exige uma complexidade mental, uma complexidade de crueza, de maldade, de organização, de decisão, de desejo, que quando eu comecei a assistir esse documentário, eu não conhecia o caso, depois eu fui pesquisar mais, eu falei assim, mas falta alguma coisa, falta uma cola, é aquela história assim, ela tá toda perfeitinha, mas falta uma cola nela, falta algo que realmente tenha e traga a clareza de que sim, ela é uma serial killer. Porque a gente não tem a biografia dela, a gente não sabe de onde ela veio, a gente não sabe direito como ela foi, a não ser com pequenos fragmentos. E é por isso que eu acho que esse documentário não atende aquilo que todos nós queremos quando a gente vai falar de crime, não só do crime pelo crime, mas também do comportamento humano. E vindo de uma produção Netflix, desse documentário da Netflix, acabei ficando bastante decepcionado, mas a história vale a pena ser contada. E antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries. Opa, errei! Eu sou Beto Ribeiro, antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Sei lá se vai ser flash, se não vai ser flash, como é que vai ser, que eu falo, não paro de falar, uma coisa, uma loucura. Minha mãe disse que eu com 9 meses comecei a falar e nunca mais parei. Nunca mais parei de verdade. Bom, mas este é o caso da Lucy Letby, ou Letty B. Lucy Letty B. Ela é do Reino Unido, da Inglaterra, tal, não sei das quantas. Uma moça que é complexo de a gente conseguir traçar o histórico dela, até porque tem pouca coisa. Ela nasceu em 1990. Toda a história vai começar a se desenvolver muito mais forte a partir de 2017. Então, 90 para 2010, para 2017, ela teria 27, 30 anos de idade, quando tudo foi descoberto. Quando tudo o quê? Vamos começar pelo mistério e a gente vai voltando em partes para a personagem principal apontada e a gente vai descobrindo outras histórias paralelas que quiseram mais ser abafadas por conta de um problema de sistema de governo, de fato. Mas entre 2015 e 2016, a partir de junho de 2015 até junho de 2016, num hospital, ali, numa cidade, não é no centro de Londres, nada disso, é Chester, uma coisa assim, uma cidade menor, existia um hospital, dentro desse hospital tem uma maternidade, dentro dessa maternidade tem aquelas UTIs pré-natal, que é uma coisa de principalmente crianças prematuras, ou que nasceram com algum probleminha e precisa ficar na UTI em mais tempo de observação. Os pais geralmente vão embora da maternidade sem o seu rebento no braço, que era o que eles ficaram pensando, sonhando, mas ele vai seguindo e vai começando. Entre junho de 2015 a junho de 2016, muitos bebês começam a morrer. E sempre, assim, em dias próximos, ou tipo, quer ver, eu marquei assim, morreu, por exemplo, começa em 2015, no dia 8, dia 14, dia 22 de junho morrem bebês. Mas é normal, não é normal, é comum, não é comum, é esperado, não é esperado? Pelo que médicos aparecem daquela região falando no documentário, não é. Não é normal, não é esperado, não é desejado e tem que se olhar isso como um erro. Primeiro, essas crianças morrem em junho, depois mais crianças vão morrendo. No total, é um número muito complexo de a gente falar quantos bebês essa enfermeira, essa Lucy Letby, teria matado. Porque começam falando, você vai vendo o documentário, começam falando 14 e mais 17, até fiquei anotando, porque falavam assim, que entre este ano, foram 13 mortes e 17 tentativas de morte. Mas daí passam para 18 mortes e 17 tentativas de morte.
Só que esse número vai começar a cair, ela vai ser julgada de fato por 8 bebês, mais 6 tentativas de homicídio. Esses números vão caindo, inclusive, e não se explica por quê. Se ela é apontada por que de fato morreram, vamos supor, 13 bebês dentro desse ano, e ela é apontada por 6, 7, esses outros bebês morreram de quê? É natural? Então você está me dizendo que sim, é normal que se tenha mortes de bebês prematuros, porque você me fala que não pode ter morte de bebê prematuro. Você aponta que ela matou 13 bebês durante esse um ano, mas depois vai caindo esse número chega de menor, diminui. Por que tiram a morte desses outros bebês das costas da serial killer, apontada como serial killer? Tiram porque fizeram uma nova autópsia, fizeram uma nova revisão do caso, perceberam que foi morte natural e os outros não poderiam ter sido. E eu já trago esses questionamentos aqui agora, porque isso é importante, porque está sendo discutido isso até agora em 2026. Esse caso começa em 2016 e agora em 2026 você tem uma corrente muito forte, a lá irmão Menendez, apontando que ela seria uma inocente útil para todo um sistema de saúde precário existente no Reino Unido, que a gente aqui, né, a gente olha daqui e fala, nossa, que maravilha, na Europa tudo funciona, que coisa linda. E a gente nem valoriza o SUS que a gente tem. Ai, Beto, você para de falar do SUS, você não usa o SUS. Eu uso, só para você saber, tá? E já usei, inclusive, num momento muito grave da minha existência, da minha vida, que foi quando meu marido foi atropelado, e foi de uma excelência no HC aqui em São Paulo. Não é tudo igual no Brasil, infelizmente, que deveria ser. Mas o HC de São Paulo, lá em 2021, fez um trabalho de excelência como ele teria feito com qualquer outra pessoa. Então, eu tenho sim uma boa relação com o SUS. As minhas vacinas todas da minha vida eu faço por ele. Então eu acho que a gente muitas vezes desmerece a nós mesmos em função daquela síndrome, como disse Nelson Rodrigues, o síndrome do vira-lata, ou então a grama do vizinho é mais verde. E este caso da Lucy Letby, ela traz à tona, traz para a superfície um problema seríssimo que existe em toda a Europa, inclusive principalmente no Reino Unido, de um sistema de saúde que é público, e eu acho isso fantástico, porque eu acho que todo mundo tem que ter direito à saúde, educação, transporte, cidadania num todo, como saneamento básico, segurança. A gente deveria ter isso para todos, e a gente tem a sensação de que isso também, que isso já está lá na frente, lá no antigo mundo, que já estão mais evoluído que nós, mas esse caso aponta para problemas seríssimos do sistema de saúde da Inglaterra, do Reino Unido, e com um agravante, onde eles podem ter tentado, através dessa enfermeira, ter ficado calar e não que ninguém percebesse que os bebês poderiam ter morrido na verdade, é por causa do sistema de saúde inglês e não por causa de uma serial killer. Porque quando você mete um serial killer no meio, acabou, né? Você não tem mais discussão, não temos mais problemas. Afinal de contas, aquela pessoa é ruim, eu não sou, eu sou melhor que ela, e ela vai lá, é psicopata, é serial killer e vai presa. E esta personagem, a Lucy Letby, ela tem atributos muito complexos e muito deficientes na biografia dela, no documentário ou em qualquer outro lugar que você vai procurar, para se apontar ela como uma serial killer clássica. E os psicopatas serial killers são clássicos. Mas então, lá em 2015, 2016, um médico percebe nesse período que estão tendo mortes de bebês em excesso. Bebês esses prematuros que vão para essa UTI pré-natal. Ele então aponta para o hospital. Eles inclusive vão conversar, eles fazem uma primeira pré-investigação e percebem que em todos os plantões que os bebês morreram, plantões noturnos, a Lucy Letby estava nesse plantão. Inclusive, os médicos vão conversar com a chefe de enfermagem. A chefe de enfermagem defende muito a Lucy Letby, fala que é impossível, que ela é excelente, que é uma das melhores enfermeiras que ela tem e que não é verdade, ela não pode estar matando as crianças. E eles pedem, então, para que ela faça uma troca de turno. Então, a chefe de enfermagem, que defende muito a sua pimpolha, ela troca a Lucy Letby de horário, sai da noite e vai para amanhã. Impressionantemente, os bebês à noite ficam vivos e os da parte da manhã começam a morrer. São elementos que você vai... É uma história que se eu contar de um jeito você vai ter certeza que ela é serial killer, se eu te contar de outro você vai ter certeza que ela não é. Por quê? Quando eles trocam ela de turno, ela param de morrer bebês à noite, passam a morrer bebês de dia. Pô,
A morte lhe cai bem, de fato, a morte acompanha a Lucy Letby. Nesse momento, quando as crianças começam a morrer de dia, os médicos, então, com a chefe de enfermagem, decidem afastar a Lucy Letby do seu trabalho para ver o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, se inicia uma investigação policial por conta das mortes desses bebês. A Lucy Letby fica sabendo dessa investigação, ela tem uma outra atitude estranha, que ela é muito proativa, ela manda um e-mail para a polícia, falando que ela viu que alguns colegas dela já estavam no depoimento e quando que seria o dela, que ela estava ali super aberta para falar com a polícia. Isso também é uma característica muito forte de autores. Eles querem ficar próximo da investigação para saber se a investigação está próxima delas. Isso daí Tony Flor, a mulher Tony Flor, foi assim. Você tem inúmeros casos aqui de pessoas que ficaram, o da Débora Regina, você tem inúmeros casos que a pessoa que matou é muito próxima e ela quer ficar em contato com a polícia para ganhar tempo lá na frente. É uma atitude estranha dela fazer isso. Ao mesmo tempo que ela pode estar com medo, porque ela já foi trocada de turno, já foi tirada, ela foi colocada em pausa no hospital, então ela está percebendo, de repente, que estão olhando para ela. Então ela prefere ir na frente e falar, olha, não fiz nada. Só que ela não é bem essa atitude que ela vai ter. E esse e-mail desperta na polícia algo que eles já estavam antevendo, que é a possível para a polícia e para a justiça inglesa, a real participação da Lucy, nem participação, a autoria, de fato, da morte dos bebês. Porque os bebês, eles começam a morrer de formas diferentes, o que seria uma serial killer muito inteligente. Ela deixa de ter uma assinatura da morte e passa a ter apenas a morte como seu registro. Geralmente você tem os serial killers que matam da mesma maneira, a grande assinatura deles. Até mesmo os outros enfermeiros que a gente viu, isso aquilo. Detalhe, não tem câmera de segurança nesse hospital, e já é 2016. Na Inglaterra, um lugar tão mais rico, tão mais... Como é que não tem câmera de segurança, sabe? É uma coisa, né? Ainda mais em UTI pré-natal. Isso que vai acontecer aqui no Brasil em 2026, que pegam aqueles outros técnicos de enfermagem matando os pacientes por conta da detergente, aquelas coisas que já tem um especial aqui com o Carlos sobre isso, e já de enfermeiro. Eu vou falar dos enfermeiros que eu já fiz, são vários, realmente comprovados serial killers, o que pode até mesmo mostrar que a Lucy Letby pode ser inocente em função do espelhamento desses outros que já existem. Mas ela então vai e manda um e-mail para a polícia fica já mais antenada. Só que a polícia precisa Não adianta você achar que ela matou, não adianta você achar que ela é uma psicopata. A polícia precisa de provas técnicas para poder indiciar alguém, para a justiça poder denunciar mais ainda. E aí eles estavam com uma grande dificuldade dessas provas técnicas. Tudo apontava para Lucy Letby, mas não tinha testemunha, que é algo que vai acontecer com a enfermeira da Dinamarca. Não tinha imagens, que é o que vai acontecer com o enfermeiro aqui, os técnicos de enfermagem aqui do Distrito Federal. Não tinham provas mais substanciais, como acontece com aquele enfermeiro do Rio de Janeiro, que a gente fez aqui, que matava para fazer tráfico de órgãos paralelo, um horror, tem aqui também um especial sobre isso. E não era como enfermeiro da noite, que o prazer dele era matar, mas não tinha identificação com a pessoa. O que ele tinha era pegar numa roleta russa, pegar os soros, aquele soro que a gente põe quando passa mal, e ele jogava o veneno, ou o que quer que seja para matar, aleatoriamente. Ele não sabia quem ia morrer, mas alguém ia morrer, mas ele não tinha escolha. Diferente da enfermeira da Dinamarca, que ela escolhia as suas vítimas. Diferente desses enfermeiros do Distrito Federal, que escolhiam, esses técnicos de enfermagem escolhiam suas vítimas. Dizem até que é por gordofobia. Acho que a gente começa a buscar alguma lógica do porquê daquelas pessoas. Mas existia uma lógica mental, psicopática, serial killermente falando. Neste caso aqui da Lucy Letby... Bom, o que eu ia falar dos enfermeiros eu já falei, né? E nesse caso da Lucy Letby, você não acha o porquê, isso é muito importante, mas Beto, qual é o problema do porquê? Porque a motivação, ela vai construir, inclusive, o caráter e a personalidade do autor do mal. Por que ele busca aquelas pessoas? E a Lucy Letby fica mais vago. Mas vamos nos focar agora na investigação e depois eu vou trazer, em paralelo,
as contradições da própria investigação. Então, imbuídos da justiça, os policiais vão em busca da verdade, que a verdade às vezes pode ser única e exclusivamente que nada aconteceu, e não obrigatoriamente ter tido um crime. E isso que é a parte importante de quando a justiça é feita. A justiça de fato, e não obrigatoriamente a condenação de alguém. No caso aqui da Lucy Letby, um médico específico, que ele até aparece nesse documentário falando, ele acha estranho essa quantidade de mortes. Ele até diz que depois que ela é afastada de vez do hospital, nasceram 837 bebês e todos saíram vivos, com um detalhe que eu já vou antecipar. Quando a Lucy Letby é apontada pela polícia por todos como sendo uma autora da morte de, sei lá, 20 crianças, porque começa a 20, 13, agora é 6, 8, cai o número real de quanto ela foi julgada, que acho que foram 8 ou 9 crianças. O fato começa com 20, daí cai. As crianças param de morrer, mas ninguém conta. Isso é contado só no documentário por um outro homem que resolve olhar o caso de uma forma mais gelada e acha que ela é inocente, a Lucy Letby, que ao mesmo tempo que eles afastam a Lucy Letby, eles diminuem a quantidade de leitos na UTI pré-natal, porque aquele hospital, especificamente, era sobrecarregado no número de pacientes e tinha um número pequeno de profissionais frente ao número de pacientes obrigatórios. Então a Lucy Letby estava em muitos plantões porque ela era obrigada, ela tinha que estar em todos os plantões, porque ela era a única enfermeira, inclusive com mais experiência, em UTI pré-natal. E você tinha muitas crianças prematuras ali. E esse número vai cair drasticamente. Se cai drasticamente o número de crianças, de pacientes, vai cair o número de mortes também, porque você está equalizando melhor o número de profissionais com o número de pacientes necessários. E isso pode ter sido uma das causas da morte das crianças, o excesso de pacientes. E a sobrecarga de trabalho para todos os profissionais ali, não só da Lucy Letby, mas em paralelo, quando ela sai da noite e vai para o dia, a noite para de morrer, o dia passa a morrer. Então ela tem essa balança, que é muito interessante, de quando você pende achando que ela é inocente, você já sobe de novo falando que ela que matou. Então, eles estão nessa investigação com um detalhe. Essas crianças foram morrendo ao longo desse ano e não foi feita uma autópsia, não foi feito um laudo, porque as crianças foram dadas como morte natural. Então elas tinham sempre mal súbito. Crianças que não foram investigadas, uma vez que nasceram e morreram no próprio hospital, em princípio não teria por que ir se a morte é dada e o certificado de óbito é assinado pelo médico. Então você não tem um laudo. Então a polícia precisa de provas técnicas. Eles chamam um perito, que não é um perito oficial da polícia, mas é um perito de ocasião ali, que estava a fim de aparecer. Isso é óbvio que estava. E eu já saco isso de longe, quando as pessoas querem aparecer para trazer principalmente reviravoltas ou ser o herói da história. A povo adora uma reviravolta e o povo adora ser o herói. Neste caso, a polícia tinha saído uma matéria falando que bebês tinham morrido. Esse perito, se é um perito que não é oficial, ele vai lá na polícia e fala: eu posso ajudar vocês que eu sou super expert em bebês. Não é bem assim, o senhor não é tão, o senhor não é expert em bebê do jeito que o senhor fala, até porque o senhor é desmentido por quem? Pelos médicos que o senhor vai apontar como sabedores. Esse homem pega os laudos das crianças e ele tem certeza, ele já parte do princípio que aquilo é um assassinato. Isso é um péssimo, como a Rosângela Monteiro sempre fala. Todos os laudos que ela soltou e solta, laudos ainda quando estava na Polícia Técnica Científica de São Paulo, e daí não é mais, como é que é? Esqueci a palavra. Porque laudo, gente, quem laudeia é só o órgão oficial. O outro dá um parecer. Quando ela solta um parecer, hoje, porque ela não é mais da Polícia Técnica Científica de São Paulo, mas ela é uma perita na sua essência, ela solta o parecer, ela não está preocupada em inocentar ou acusar, ela está preocupada em contar o que aconteceu. Neste caso aqui, esse perito que aparece no documentário, é óbvio que ele já partiu do princípio: eu vou achar a causa-morte de uma assassina, que é perigoso. Ele vai achar um estudo feito por 2 médicos no Canadá que contam como é uma forma de morrer. Eu não vou lembrar agora, é muito técnico, é uma forma de morrer que você vê que a criança foi morta e não morreu naturalmente. E ele pega esse estudo para justificar todo o parecer que ele ia dar para a polícia. A polícia pega aquele parecer que mostra que assim, ela teria matado a Lucy
Let Be de inúmeras formas. Horas ela teria dado muita comida para o bebê morrer com muita comida no estômago, horas tira o tubo do nariz, horas troca o medicamento, horas coloca ar na mangueira. Eu pergunto, isso não poderia ser sobrecarga de trabalho e cada um desses bebês terem morrido por algum enfermeiro que não estava querendo matar, mas a sobrecarga e o trabalho em excesso fazem a gente ficar com menos atenção? Porque são formas, se você olhar, são erros possíveis de pessoas que estão sem atenção. E não porque são desatenciosos, porque estão cansados. E não obrigatoriamente tudo pensado em como matar aquele bebê. Mas isso traz o quê? Não traz uma característica de serial killer, não traz assinatura, traz a forma que os bebês poderiam ter morrido. De novo, poderia ser um acidente, inclusive pelos outros profissionais. Ela não era a única enfermeira. Será que com o advento de lá no hospital, quando ela troca de turno, os enfermeiros se ligam e param de errar? Ah, mas os bebês passam a morrer de dia. Pode ser que continue, e pode ser que ela continue sendo uma serial killer. Então eu estou trazendo aqui elementos para a gente pensar coisas que a polícia não parece ter pensado. A polícia parte dela para o crime, não do crime para o autor. E esse caminho só vai dar injustiça. Caso Evandro, emasculado de Altamira, vários outros casos que tem aqui no canal. Se a polícia estiver com vontade de sair do autor para o crime, ferrou. Estou começando a achar até cão-orelha. Vocês terem uma ideia, estou esperando sair muita coisa, porque eu estou a fim de fazer um comentário apontando muitas falhas da dona polícia de Santa Catarina, já deixo aqui de antemão, que eu começo a pensar o quanto que nós, sociedade brasileira, estamos sendo usados para uma polícia parecer demais. E eu estou ficando preocupado, porque será que a gente está caindo de novo no erro do caso Evandro? No Orelha? E pode ser que esse caso também seja um caso Evandro? Orelha deixou aqui um spoilerzinho, mas ainda volto nesse caso. Estou de olho. No caso, então, a polícia parte com esse parecer desse perito, que não é perito oficial, eles conseguem fazer uma busca e apreensão na casa da Lucy Let Be. Uma busca que vai trazer elementos, que vai botar ainda mais sal nesse molho. Não sei se a gente põe sal, eu não sei cozinhar, não sei nem porque que eu usei uma metáfora de chefe de cozinha. Mas vai trazer mais ainda problema para a gente ficar cada vez mais em dúvida. Na casa dela, quando eles chegam, e você tem as câmeras corporais mostrando a reação real que ela tem, como é a casa. A casa, você vê que é uma família de classe média, ela é filha única de dois pais que amam muito a filha, tem muito orgulho da filha ter se formado na faculdade, ter feito enfermaria. Ela tem 2 gatos por quem ela tem adoração, o que já quebra muito aquele perfil psicopata, serial killer que não tem amor a bicho. E ela é pega de surpresa. Quando a polícia chega, ela fala assim, a polícia vai fazendo busca e apreensão de coisas. Ela tem uma caixa no armário dela, escrito keep, né, manter, tipo não jogue fora, uma caixa. Eles pegam essa caixa. Aí eles vão ali, vem um saco de lixo preto cheio de papel. Eles pegam o saco de lixo preto cheio de papel e tiram foto de tudo. Dentro desta caixa, que está no quarto dela, guardado, escrito não jogar fora, estão centenas de laudos, não é nem laudo, como é que fala? Aquele negócio que você vai ao hospital, eles fazem na prancheta, você tem prontuários. Centenas de prontuários de bebês da UTI onde ela estava. Sendo que dessas centenas estão quase todos os bebês que morreram. Confrontada sobre essa caixa, ela traz desculpas idiotas. Ela fala que ela deve ter esquecido de tirar do bolso, não sabia o que fazer e colocou ali. Eu poderia dizer, por exemplo, se eu fosse advogado, e ela é muito mal assessorada. Você percebe que o advogado dela é um paspalho, não está nem aí. Ele não está nem aí para a mulher. Ele também deve ser defensoria pública, e não estou falando mal da defensoria pública em geral, porque a própria Solange Beretta foi, e ela fala da qualidade que é, inclusive aqui do Brasil, mas é um defensor público que não está muito afim de fazer nada, não. Ele está lá quieto, só ganhando lá o dinheiro que o Estado vai pagar, e ele já comprou também a ideia, é claro isso, ele comprou a ideia que aquela mulher matou, porque ele não faz nada para conseguir trazer contrapontos.
Por exemplo, ela tem essa caixa num lugar, num hospital, abarrotado de pacientes com um corpo médico e de enfermagem pequeno. Ela não poderia estar guardando tudo aquilo para um dia processar o Estado em função de um problema trabalhista? Seria uma lógica. Se ela tivesse falado isso para mim, eu teria comprado a ideia dela. Só que ela fala assim, eu não sei por que eu guardei. Aí também a resposta é uma resposta idiota, que eu não sei se é uma resposta organizada pelo advogado dela ou dada por ela na sua maior essência. Porque para mim a maior lógica dentro dessa situação toda caótica desse hospital, ela estaria construindo provas para futuramente processar o Estado e ganhar uma indenização. Isso para mim, aí você tira, porque ela não tinha apenas os prontuários dos bebês que morreram, que aí pareceriam até troféus. Ela tinha troféu de serial killer, né? Que serial killer sempre guarda alguma coisa da sua vítima, tal, não sei o que lá, poderiam ser os prontuários das suas vítimas, mas ela não tinha só deles. Ela tinha de vários, centenas. Essa seria uma resposta que, se ela desse, destruiria muito a força que aquela prova deu, aquele indício deu para se tornar uma prova de um homicídio, ou melhor, de vários homicídios. Também na casa se encontram nesse saco de lixo preto. Aí até perguntam para ela por que ela manteve na caixa. Que ela falou assim, ela não sabia como destruir os papéis, que ela não tem um triturador de lixo. E tem na foto, tem um triturador de lixo lá embaixo na casa dela. Talvez seja do pai, ela nem soubesse que tinha também. Agora, você se descartar de coisa, você rasga com a mão, né? Você tem formas de você, não, só com o triturador, sabe o que é? Eu tenho uma regra, papel só no triturador, não usa a mão. Não existe isso, né? Ela foi mal orientada, porque, de novo, isso que eu tô falando, dessa caixa, com todo esse material para ser um processo contra o Estado, acabava na hora a argumentação de que aquilo era uma prova. Aquilo seria o máximo indício de nada. Mas daí eles acham saco de lixo. Dentro desse saco de lixo tem um monte de papel. Papel que, quando eu li, gente, parece um pouco isso daqui, ó. Essa desordem aqui. Tá vendo? Meu caderninho é muito desorganizado. Eu fiz terapia junguiana. E a minha terapeuta, que eu amo, paixão, Esther, beijo, ela partiu na Covid, eu fiquei muito triste, ela foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. Se eu sou o que eu sou, grande parte é graças àquela grande Esther Prado, aquela grande terapeuta que me acolheu tão bem e me fez me tornar um ser humano melhor. E na terapia junguiana você se utiliza bastante de contos raiz, né? Você vai ler o conto da Chapeuzinho Vermelho raiz, você vai ler o conto dos Três Porquinhos, você se utiliza, no caso eu me utilizava até de floral, e ela tinha um pedido para mim que eu anotasse pensamentos, sonhos, óbvio, e pensamentos, e não me preocupasse numa organização. Gente, é por isso que o meu caderno é assim, e é por isso que eu tenho uma memória tão boa. Porque eu construí, inclusive, uma forma de eu trabalhar a minha mente, de passar para o papel. Quando eu escrevo, e a mão, não adianta ser digitado. Quando eu escrevo a mão, eu estou refletindo e reforçando pensamentos e já raciocinando em cima daquilo. Quando eu olhei esses papéis dela, que eles mostram, eu falei, nossa, mas lembra tanto os meus papeizinhos na terapia. Que é desorganizado, que são frases e palavras soltas, que você não obrigatoriamente tem uma conexão do começo ao fim, mas quando você leva para a terapia, você lê aquilo junto com a sua terapeuta, aquilo te traduz tantas coisas, é tão interessante, e assim, pensamentos soltos, é muito bom. E aquele papel dela tinha uma forma, você olha uma forma caótica, e assim, uma palavra assim, ódio. Aí fala assim, tem que a famosa frase que ficou ligada a ela, eu sou má, eu fiz isso. Eu sou uma assassina, a matadora. Por quê? Eu posso levar em consideração vários motivos dela estar se falando que ela é uma assassina. Inclusive, quando o bebê morre, ela tem um bebê específico que eles chamam de Zoe. Uma coisa horrível desse documentário. Eles resolveram fazer os depoimentos das pessoas que não querem aparecer como se fosse inteligência artificial. Péssimo! Mas é horrível, não faça isso. A inteligência artificial não tem a humanidade, não tem a emoção do humano. Eu gargalhava durante os depoimentos da mãe que perde o filho da amiga dela. Porque é horrível, do Netflix. Você tá doida? Coisa mais sem lógica. Colocar a pessoa não quis dar depoimento, grava o depoimento, mas muda a voz e o rosto dela com inteligência artificial. Não tem expressão o rosto dela.
Pelo amor de Deus, nós não somos ainda um mundo de 3D. Nós somos um mundo de 4, 5, 6, 10Ds. Você não põe uma inteligência artificial para trazer a emoção de uma mãe que perdeu um filho, provavelmente, segundo a polícia e a justiça inglesa, pelas mãos de uma serial killer. Horrível! Horrível. Quando entrou isso, eu falei, que coisa mais boba. Fiquei bravo. Bom, voltando. Já me perdi, peraí. Deixa eu lembrar. Então, quando os bebês morrem, inclusive, um bebê específico, que eles chamam de Zoe, que é até a mãe que eles fizeram essa besteira de fazer em inteligência artificial, que é horrível. Horrível. De mau gosto. Eu achei de mau gosto além de tudo. Péssimo. Nota 1 para esse documentário só por causa disso. Quando esse bebê morre, ela manda uma mensagem para um grupo de amigos, enfermeiros, falando da tristeza de um bebê morrer, que ela fica muito mal, que ela sabe que faz parte da profissão dela, mas ela nunca vai conseguir suportar isso e nunca vai conseguir se acostumar. Isso mostra uma humanidade, gente. Isso não mostra uma premeditação se um dia pensarem que eu sou o assassino. E esses papéis, que tem todas essas frases de assassino, 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 vai se descobrir depois, e isso é usado como prova de que ela estava ali registrando no seu diário de horror. Inclusive, acham agendas dela que tem asteriscos, que é quando os bebês morreram, então fala, tá bem, ela marcava, tal, porque você constrói a história que você quiser, né? Vai se explicar que ela, quando ela é afastada do hospital, o hospital, por obrigação, inclusive, a coloca em terapia. Dentro do hospital, com o terapeuta do hospital. E o terapeuta do hospital pede para ela anotar todos os seus pensamentos quando vierem, para eles trabalharem em sessões. É exatamente o que eu fazia na minha terapia. Quando eu olhei, eu reconheci e falei, pô, isso não pode. Gente, se você vai fazer terapia e você anota qualquer coisa, você pode dizer assim, eu odeio minha mãe. E você não odeia sua mãe, naquele momento você está odiando sua mãe. Se você odeia também vai resolver seu problema. Não odeie ninguém. Você pode não amar, mas odiar, gente, ódio é mais fiel que o amor. Ódio só vai te consumir e vai fazer você ficar pensando na pessoa 24 horas. Porque quando você ama, você ama. Eu não fico te amando o dia inteiro. Eu amo você, mas eu não penso no Aru o dia inteiro. Até penso porque a gente está o dia inteiro junto. Eu amo minha mãe, eu não penso nela o dia inteiro. Agora, se eu odiar minha mãe, eu vou pensar nela o tempo inteiro, 24 horas por dia. O ódio é mais fiel que o amor. Não odeio. Então, se você, onde você está nesse processo, você pode escrever o que você quiser, porque você está livre, inclusive, de críticas e autocríticas e preconceitos e medos para, inclusive, na terapia, você quebrar tudo isso. Só que isso não é explicado no júri. E ela não explica. Ela é muito mal... Ela dá respostas que você vê que o advogado construiu ela para isso. Quando confrontado sobre esses textos que ela escreveu, ela responde sempre assim, ela para pensar e você vê que ela está querendo falar alguma coisa, porque você tem as imagens do depoimento que ela deu quando ela é presa e vai para a polícia. Ela tem o desejo de falar algo e ela vai buscar o que ela tem que falar segundo alguém disse. Então, várias perguntas feitas para ela, que se ela tivesse respondido, se ela realmente não for uma serial killer, ela teria resolvido, mas ela fica em cima, com certeza, de uma condição dada a ela e tem que ter sido pelo seu advogado de defesa. Ela fala, muitas das perguntas, ela fala, não vou falar nada, outras são respostas idiotas, respostas que só confirmam aquilo como uma prova de uma serial killer e não como algo que está sendo visto fora de seu contexto. Então ela vai se construindo como uma serial killer para a polícia e para a justiça, que não voltam atrás, porque voltar atrás significa eles terem errado, e isso você vê no caso Evandro, que o Ministério Público do Paraná se nega a aceitar, mesmo com todas as provas, o Ministério Público do Paraná não larga o osso. Não adianta, porque você falar que você fez uma injustiça, sabe o que te transforma? No pior do assassino real, porque você pôs uma pessoa inocente presa porque você quis a qualquer custo colocar alguém no cadeia. É real isso. E é difícil a polícia e o Ministério Público darem para trás. Os juízes, quando vão subindo instância, eles vão porque eles têm a letra fria da lei. Eu acho que o distanciamento, que é bom para um lado, ruim para o outro, mas é muito triste quando você vê polícia e Ministério Público não se humanizando. Eu passaria a confiar mais no Ministério Público do Paraná, aqui no Brasil, se ele abrisse mão e pedisse perdão para os 7 inocentes do caso Evandro. Mas não vão fazer, né? Porque daí também vai ter que pagar a indenização, aí não quer pôr mão no bolso. É aquela história. Horrível. Mas então, aqui no caso da Lucy Letby,
Tudo o que poderia ser desconstruído fácil é construído como prova substancial de que ela é uma serial killer. De novo, tenho certeza, porque o advogado dela, que é péssimo, assim fez ela responder. Como que no caso dela, apontada como uma psicopata serial killer, a defesa dela não pede um laudo psiquiátrico e psicológico para mostrar que ela não fez. Por que não se faz o teste de Rorschach nela? E ele era só ele pedir. O documentário não mostra, a polícia não vai atrás e a gente nunca vai entender porque o que acontece. Qual é a motivação, de novo como eu já disse, para ela ter matado todo mundo? Ah, tem mais um ponto. Esse bebê Zoe aí, que a mãe aparece em inteligência artificial, vão descobrir no computador dela uma busca pelo pai e pela mãe da Zoe. E ela tem uma coisa com esse bebê, ela nunca lembra dele. Ao mesmo tempo que ela não lembra, é por causa da morte dele que ela manda mensagem, ela guarda o portfólio, não, um negócio lá, esqueci, já falei essa palavra lá atrás, do que estava naquela caixa, ela escreve sobre ele, mas ela diz que não lembra dele. E o interfone toca. Então, não tem, em momento nenhum, a busca pela história dessa mulher. Porque o que acontece? Se você é uma serial killer, é porque você é uma psicopata. Não obrigatoriamente, mas vamos partir desse princípio. Porque nem todo psicopata é serial killer, nem todo serial killer é psicopata. Segundo já me explicaram, já ouvi diferente, mas eu entendo. Qual a história dessa mulher? Qual a infância dela? Só parece uma amiga dela que ela vai conhecendo para a faculdade, na faculdade já, que traz o histórico dela. Hoje o barulho está nesta casa. O barulho está comigo, mas nós vamos conseguir. Essa amiga dela, que aparece também em 3D, ridículo, em inteligência artificial, péssimo. Ela só tem um depoimento sobre a vida da Lucy Letby, que é quando ela entra na faculdade, mas ela já é uma mulher. E aí você vai ter uma história de uma... E essa amiga fala super bem dela. Fala muito bem dela, gosta muito dela, ela defende ela até hoje, está com ela até hoje. E eu me engasguei aqui porque estão abrindo a porta. Olha, realmente as pessoas hoje nesta casa estão a fim de entrar aqui no vídeo. Né? Mas nós vamos seguir, desculpa. Peço desculpas para vocês. Essa amiga defende muito ela, tá amiga dela até hoje, mas a gente vai saber dela como uma mulher mais velha. Agora, ninguém conta. Ela teve amores? Ela tem desamores? Qual seria a motivação de ela matar esses bebês? Seria porque ela vê casais felizes construindo uma família aos olhos dela e ela então quer desfazer e destruir aquela felicidade, trazendo a tristeza que lhe cabe no coração? Mas isso quem tem que falar é um psiquiatra. Como que ninguém nunca laudou essa mulher, gente? Como que o psiquiatra como não foi chamado um psiquiatra para confirmar se essa mulher é ou não uma serial killer? É uma coisa assim, mentalmente falando. Como não fazem isso? É como a defesa não pede isso, como a promotoria não pede, até para confirmar o que você está falando. Qual a história dessa mulher? Essa mulher tem 2 gatos que ela é enlouquecida por esses 2 gatos. Os pais dela são enlouquecidos por ela, ela pelos pais. Ela morava até então na casa dos pais. Com 27 anos, né, minha senhora? A senhora também sai da casa, né? Vai ver sua vida. Pelo amor de Deus, né? A gente está tendo esses adolescentes até 40 anos por causa disso, né, gente? Vamos pagar a conta, transforma a gente em gente adulta. Pronto, falei. E é assim, é tudo bagunçado. A casa dela é muito bagunçada. Gente, com vontade de pegar um Veja e limpar aquela casa. Mas olha, põe uma luva até aqui, sai fazendo uma faxina que você não faz ideia, porque eu detesto sujeira, né? Comigo não tem sujeira. Não gosto, detesto. Tem um vidro que aparece, vontade de pegar um negócio de vidrex, passar, limpar, vai ficar vidro translúcido. De beleza. O quarto dela é de uma bagunça. Menina, você também é uma bagunceira, hein? Você devia estar bem desnorteada, né? Porque o seu quarto é o seu espelho. Se tá bagunçado é porque a tua cabeça está bagunçada. Então vamos arrumar a cama, porque arrumar a cama faz a gente arrumar a cabeça. E ela não arruma, não. Então nós não temos histórico se ela tem frustrações amorosas, se um dia ela namorou, se ela teve alguma gravidez. Por exemplo, ela ficou grávida alguma vez e perdeu o bebê prematuro, e por isso ela quer matar bebê prematuro. Qual é a história dessa mulher? Onde ela construiu, onde foi construída uma serial killer de bebês que tem que ter um fundamento? Que os outros enfermeiros que eu já falei, que eu ia falar, já falei,
eles têm mais fundamentos. Eu vou fazer de novo. A enfermeira da Dinamarca, ela queria ser uma salvadora, ela não queria obrigatoriamente matar os seus pacientes, mas ela dava uns remédios lá para o coração quase explodir, para ela entrar e salvar o cara ou a cara. E aí, às vezes morria. Então, quando morria, ela não foi salvadora, mas tentei. As pessoas viam ela tentando salvar e ela é vista por uma outra enfermeira que a denuncia por pegando esses remédios irregulares e tal. Os técnicos de enfermagem do Distrito Federal, a motivação dizem que é gordofobia, como eu falei. Eu fiquei um pouco horrorizado nesse sentido. Mas existe o prazer da morte e a escolha daqueles pacientes tem que ter algum porquê. Eram mais vulneráveis, mais possíveis de passar como morte natural? Porque aqueles. O enfermeiro da noite era uma roleta russa, ele não escolhia, quem escolhia era o destino. Ele fazia parte porque ele jogava nos soros que eram distribuídos entre os pacientes, alguém pegaria aquele soro com veneno e morreria. Para ele era uma surpresa, toda noite era um frenesi, quem é que vai morrer hoje? Porque ele não sabia quem, ele sabia que ele era a morte, mas ele não sabia quem ia morrer. E você tem o do Rio de Janeiro, que ele escolhia os seus mortos em função da qualidade dos seus órgãos, porque ele fazia o tráfico de órgãos paralelo. Então você tinha uma lógica aqui. Esta mulher, essa Lucy Letby, não existe uma lógica e não foi nem pensada e construída, porque isso, inclusive, é um bom arcabouço para uma boa investigação. Até isso traria mais sustentabilidade para essa investigação. Bom, ela foi condenada à prisão perpétua, uma série de coisas, blá, blá, blá. Um cara vai chegar agora em 2024, 2025, ela foi condenada em 2020, 21. 2024, 2025, um advogado que resolve pegar esse caso, não sei se é para aparecer, mas vamos partir do princípio que para fazer justiça, ele traz os apontamentos da investigação mal feita. E ele vai atrás, lembra daquele homem lá, aquele perito, que pegou um estudo de 2 médicos canadenses para justificar que ela teria matado os bebês? Ele vai até os médicos canadenses. E os médicos canadenses dizem que não, que aquilo que aquele perito falou é mentira, não tem nada a ver. Mentira não, é um erro. Que não é nada disso, que o estudo deles mostra exatamente o contrário, que as crianças não morreram de forma assassinada, elas morreram de forma natural, talvez por causa do sistema de saúde britânico que está em excesso, em estresse, e as pessoas que estão estressadas estão errando, e não obrigatoriamente só a Lucy Letby. E existe hoje um desejo, uma corrente, eu não vou entrar nela, nem falar para você não entrar, você toma a sua decisão, não é que nem Irmãos Menendez. Os Irmãos Menendez confessam que mataram os pais. O porquê de terem matado os pais, para mim, Beto Ribeiro, eu se fosse júri, eu teria inocentado eles. Não inocentado, eu acho que eles já pagaram demais para aqueles 2 pais horrorosos que eles tiveram. Só que a justiça lá nos Estados Unidos não solta, a gente fica chateado. Eu acho que eles já pagaram demais. Eles já tinham pagado a vida inteira com aqueles 2 pais horrorosos. E eu acredito neles. Neste caso, ela não diz que ela é uma assassina. Ela não está pedindo clemência nem perdão. Ela está dizendo, ela sempre se disse inocente. Se inocente for, é uma sacanagem essa mulher estar prisão perpétua, né? Além de tudo. Mas existe essa corrente muito forte hoje para a liberdade de Lucy Letby. Eu tenho minhas dúvidas, porque quando uma investigação é ruim, que é ruim, dona delegada que aparece, desculpe, mas a sua investigação é ruim, porque você não vai no âmago da história, você não vai na construção daquela mulher como uma assassina, você não traz substância, você não traz consistência, você só traz interpretações do que você quis ver para botar ela na cadeia. Então, como a investigação é muito ruim, eu tenho dificuldade de dizer se ela é culpada ou inocente, porque você parte de um princípio que não existe uma base para se ler nada. Nem para um lado, nem para outro. Até porque a própria Lucy Letby foi muito mal orientada e ela responde muito mal os seus depoimentos, a sua própria força É a garra dos inocentes, como diz o Dr. Guido Palomba. Falta nela também aquela fúria dos inocentes, aquele desejo de justiça quando você é inocente, que você sempre viu nos 7 inocentes do caso Evandro, por exemplo. Bom, esse é o caso Lucy Letby, o documentário chama Investigando Lucy Letby. Eu, sinceramente, diria para você, não assista. Tudo que eu contei aqui, olha, não gostei.
vale a pena uma coisa, você vê os depoimentos dela na delegacia. Até mesmo se você não assistiu, assiste agora com esse olhar que eu te trouxe, dessa possibilidade de você assistir aquilo com dúvida, o quanto que aquela mulher está sendo organizada pelo seu advogado de defesa. Bom, é isso, espero que você tenha gostado, ter visto todo dia, te encontro daqui a pouco, até já.